boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos viajar pelo mundo dos aromas. Os cheiros que nos trazem lembranças mexem com as nossas emoções e podem influenciar o nosso humor. É chocolate? Chocolate. Aromaterapia. Até o Sistema Único de Saúde já adotou o tratamento para dar mais conforto aos pacientes. Vamos conhecer brasileiros que estão desbravando o novo mercado dos óleos essenciais. As substâncias aromáticas que as plantas produzem e que são usadas até em medicamentos. Prepare-se para um programa cheio de descobertas. Eles mexem mesmo com a gente. O cheirinho de um café passado, de terra molhada, da lenha queimando e até mesmo de um grande amor. Os cheiros trazem lembranças, sentimentos, emoções e para as plantas, eles funcionam como meios de comunicação. Alguns desses aromas atraem os insetos, ajudam na polinização. As flores de lavanda são irresistíveis para a pequena abelha. Outros cheiros podem afastar as pragas como forma de defesa. E é nessa interação com o meio ambiente que as plantas produzem substâncias poderosas e perfumadas. Sabe aquele cheirinho de laranja? Espremendo assim, a gente tem até uma pista de onde ele vem. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós vamos extrair um óleo essencial, da casca de laranja. Estamos no laboratório de cromatografia da Universidade Federal de Minas Gerais. A doutora Mirra Neves da Silva é química e dedica a vida a desvendar as substâncias que estão por trás dos perfumes da natureza. O que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles são a parte que evapora com facilidade, tanto das frutas quanto das flores, dos materiais que a gente costuma sentir o cheiro na natureza. É o que dá aquele perfume. É aquele perfume, Dentro do balão de extração, os pequenos pedaços são misturados com água e aquecidos até ferver. A água, o vapor da água que vai fazer essa extração. É um processo que existe há 4.000 anos, a destilação. Logo descobrimos que a quantidade de óleo essencial em cada planta é mínima. Aqui a gente trabalha com coisas muito pequenininhas, que para nós são enormes, Então, 300 ml gerar 1 ml é muita coisa, porque se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com pétalas de rosa, a gente ia precisar de toneladas de pétalas para obter alguns ml, de óleo. Tão raros e, por isso mesmo, tão caros. O dia amanhece na área rural de Ouro Preto, em Minas Gerais. Seu Laércio faz o café e se prepara para mais um dia de lida no campo. E o seu dia começa assim já cheio de aromas, com cheiros aqui de mato, de café, é assim agora. Com certeza. Mudou a sua vida totalmente, Mudou e melhorou muito. Melhorou demais. Seu Laércio é arquiteto de software, mas aos 70 anos está começando uma nova vida. A última vez que tentou um emprego na área dele, as portas se fecharam quando revelou a idade. A gente fica frustrado porque eu tenho certeza da minha capacidade, do gasto que eu tenho para fazer as coisas, Tanto é que eu vim para cá e plantei quase mais ou menos 80 mil melaleucas em 2 anos. Criei uma série de óleos, destilo óleo, faço tudo aqui. É isso mesmo que você ouviu. Melaleuca. A gente também não conhecia, mas ele vai nos mostrar. Quando que o senhor pensava que ia fazer isso na cidade, hein? De jeito, É outro mundo, Nossa. Aguentava subir um morrinho desse? Nada. Essa aqui já é a melaleuca, então. Essa é a melaleuca. Que linda. Esses arbustos podem produzir por 12 anos e sempre voltam a crescer depois de cada corte. E aqui tudo rebrota. Tudo rebrota. Todas essas plantas vão viver de novo. A melaleuca precisa de muita água, que no inverno é compensada um pouco pelo orvalho. A melaleuca é uma planta que veio da Austrália. Os nativos de lá
Usavam nos rituais de cura para combater infecções. Hoje ela atrai a atenção de gente que procura produtos naturais. Essa plantinha aqui já foi estudada por cientistas do mundo inteiro. O que fascina na melaleuca é uma substância presente no óleo, terpinem 4-ol, um poderoso aliado no combate aos micróbios e fungos. E esse óleo essencial, ele pode ser produzido, né, pela planta ou até mesmo, né, por uma árvore, não para nos agradar, a gente se apropria dos óleos, né? A melaleuca é produzida para a defesa da planta. Depois de cortados, os galhos vão para um triturador e dali são depositados diretamente neste tanque, que é levado até perto da plantação. Na destilaria, que o seu Laércio está começando a operar, é injetado vapor de água no tanque e logo o óleo de melaleuca começa a ser extraído. Dá para ver direitinho aqui, Dá para ver as gotículas, né? Tem um cheirinho da folhinha, só que muito mais concentrado, né? Isso. Para Dayana, tudo é novidade. Ela está aqui aprendendo uma nova profissão há 2 anos, desde que os trabalhos começaram. Minhas unhas eram muito quebradiças, então elas começavam a crescer e cair. Aí agora começando a usar o óleo, passando, elas crescem naturalmente. Como que você faz? Me ensina aí. Eu pego o óleo, uma gotinha, passo na unha. É muito gratificante, porque você vê elas pequenininhas, aí você fala assim, não vai dar em nada. Aí quando você vê no campo crescendo, aí você corta e traz para cá e sai esse resultado, é bem gratificante. A meta aqui é produzir 1.000 litros por ano, para atender os pedidos da indústria. Dá orgulho de ver. Dá orgulho de ver isso, de tirar dessa plantinha tão boa coisa, né? Que é capaz de curar, capaz de melhorar a saúde das pessoas e proporcionar bem-estar, né? Seu Laércio, aos 70 anos, é um pioneiro no mercado em que o Brasil ainda engatinha. Já Fábio é apaixonado por cheiros desde quando era bem pequeno. É um dos maiores especialistas em óleos essenciais do país. Já desde 8, 9 anos de idade, eu ia para o mato com um caseiro lá da casa da minha tia para saber para que as plantas serviam. Os perfumes começaram a surgir na minha vida também por volta dessa idade. Aos 12 anos, Fábio já tinha uma barraquinha de camelô onde vendia incensos e uns vidrinhos com os perfumes que ele fazia. Eu fui cada vez me apaixonando mais, né? Porque era algo, a gente extrair da planta a essência dela, aquilo que ela tinha de mais precioso e que podia ser utilizado para tratar da saúde física, emocional e até espiritual. Nestes frascos estão guardados os mais variados aromas. Da paixão, Fábio desenvolveu um nariz apurado, capaz de reconhecer centenas de substâncias. Vem cá para você poder sentir isso, ver se você consegue saber o que é. É chocolate? Chocolate. Óleo essencial de chocolate. Esse aqui a gente chama de absoluto, que é um óleo essencial que ele é extraído com solvente, aí tira todo o aroma do chocolate, depois o solvente é evaporado e aí você fica com esse perfume glorioso. Glorioso. Cada novo estímulo ativa uma biblioteca de cheiros que todos nós temos no cérebro. Esse aqui é uma pegadinha para você, ó. Acho que eu sei. Capim-cidreira. Sabia que era pegadinha? Não é? Não, esse aqui é um manjericão, quimiotipo citral. O capim-cidreiro, né, o capim-limão, ele é riquíssimo em citral e tem uma variedade de manjericão que tem o mesmo cheiro, o mesmo componente. Mas é idêntico. Então, quando a gente... É idêntico? É idêntico. Quando a gente estuda aromaterapia, nós precisamos saber qual a composição de cada planta, né, do óleo essencial dela, para que a gente possa ter uma aplicação adequada. A aromaterapia é uma técnica milenar que usa em tratamentos óleos essenciais extraídos das plantas. Mas o apaixonado por cheiros tem agora um novo empreendimento: chocolates com óleos essenciais. Agora a gente vai fazer uma experiência. Todos esses chocolates aqui têm óleos essenciais, né, Fábio? Tem. Eu vou tentar adivinhar quais são os aromas que estão aqui. E eu vou começar por onde? Vamos nesse aqui. Eu pego, você pega também. Isso tá fácil. É de lavanda esse? Acertou, parabéns. Tem um gosto de flor. Engraçado a gente falar tem um gosto de flor, né?
Como muita gente come esse flor, mas pelo olfato você associa ao paladar, né? Mas tem um gostinho de flor. Esse é um chocolate de rosas. Ah, então tô no caminho certo. É feito com óleo essencial de rosas. Tá no caminho certo. O óleo essencial de laranja, por exemplo, é usado contra a tristeza e o desânimo. A aromaterapia age principalmente nos nossos humores: estresse, depressão, pânico. A gente está voltando às nossas origens, que é a busca de algo mais natural, né? E os óleos essenciais são uma alternativa para isso, né? Para manter a saúde mais equilibrada, manter a mente em harmonia. Nas montanhas de Minas Gerais, a paisagem, antes verde, está ficando roxa, lilás. É o sonho do Fernando se tornando realidade. Bem no comecinho, eu tinha uma crença de que lavanda não florescia no Brasil. Fernando descobriu o mundo das essências na Suíça, onde morou há mais de 20 anos. Lá ele se formou em osmologia, ciência que estuda as moléculas dos aromas. No início da plantação em Minas, teve dificuldades. Começou só com 4 mudas de lavanda, que ganhou depois de uma palestra. Só que 3 não sobreviveram na viagem, né? E uma sobreviveu. E essa uma eu fui cuidando dela, né? Igual um filho. Então desta uma a gente fez umas 40, depois dessas 40 a gente fez 400 e aí foram crescendo. Trabalhando com a planta há quase 20 anos, Fernando percebeu diferenças entre as lavandas cultivadas na França e no Brasil. A lavanda Brasil ela é mais fresca, refrescante, ela tem propriedades mais respiratórias, é muito confortável para respirar com ela, é como se ela limpasse as vias respiratórias, né? No laboratório, Mirra comparou 2 amostras de lavanda, uma do hemisfério norte e outra do Brasil. As pessoas, elas acham que basta pegar a espécie botânica e cultivar em outro país que ela vai obter os mesmos componentes. Não é isso que acontece. Essa linha em preto é a lavanda cultivada no hemisfério norte, né, com 2 sinais majoritários, que é o que a gente espera, e esta é uma cultivada no Brasil, né? Visualmente, a gente nota, né, a diferença entre esses resultados. E essa diferença também está na composição química. A lavanda cultivada na Europa tem acetato de linalila e linalool, considerados calmantes, analgésicos e anti-inflamatórios. A lavanda que se adaptou melhor ao Brasil, que é a lavanda dentata, tem cânfora e ainda o cineol, um poderoso expectorante e anti-inflamatório. Age no sistema respiratório, para aliviar tosse, coriza. E essa análise também é importante para a gente saber se o óleo é verdadeiro ou falso. Sim, exatamente. E é muito importante fazer o controle de qualidade dos óleos essenciais, porque quando um médico, um aromaterapeuta, ele vai prescrever esse tipo de tratamento, ele vai selecionar com muito rigor o óleo que o paciente precisa utilizar, né, visando atender, né, aquele tratamento que ele precisa fazer. Se esse óleo está adulterado ou não tem os componentes que se espera, o paciente não vai ter os resultados que ele almeja, né? O estudo dos aromas ainda nos reserva inúmeras descobertas. Eu diria que no mundo das flores a lavanda é mais ou menos assim. Ela combina com a gente, né? De uma forma que você encontra ela e fala: ei, é você? Eu já ouvi falar de você. E de repente ela traz essa cor lilás, esse tom tão gostoso, com um aroma tão gostoso. E é como se fosse uma amizade, uma domesticidade, uma civilidade entre o mundo vegetal e o mundo humano, né? Eu acho que é por isso que ela causa encantamento. É o poder dos cheiros que tocam o nosso coração. No próximo bloco, pânico, depressão, ansiedade, como a aromaterapia é usada para controlar nossas emoções. Os óleos essenciais ajudam as gestantes a terem um parto mais tranquilo. A gente volta já. Uma periferia bem brasileira. Bairro Tupi, na região norte de Belo Horizonte. Este é o Hospital Sofia Feldman, uma das maiores maternidades da América Latina. 900 partos por mês. Mas não se engane com o aspecto simples do prédio. A preocupação aqui é com o que acontece todos os dias lá dentro do hospital. Para Flaviana, ali no leito da maternidade, chegou a hora. Você tá com medo? Tô.
mas assim, um pouco menos ansiosa, né? Porque, igual falou, eu vim com risco de prematura, agora chegar em 37 semanas e ter esse cuidado é muito gratificante e relaxante também. Dá um alívio, dá a sensação de que alguém está te dando a mão mesmo, né? Isso. Vai dar tudo certo. Amém. A sensação de acolhimento vem de um trabalho realizado há 16 anos no hospital. As gestantes recebem massagens com óleos essenciais, um tratamento especial que dá conforto no momento de muita ansiedade. Quando você usa essa técnica, a mãe ela tem uma resposta melhor do que uma que não usa, né? Dos relatos que vocês têm aí? Sim. Como é que é essa diferença? Sente mais conforto quando a gente usa o óleo, porque ela inspira esse cheirinho que vai relaxando ela, né? Juntamente com a massagem que a gente vai fazendo. O preparo começa muito antes, ainda no pré-natal, com escaldapés de plantas aromáticas calmantes. Me chama, bebê? O trabalho é realizado pelo Núcleo de Terapias Integrativas do hospital. O Sistema Único de Saúde incorporou essas práticas em 2006, mesmo com o protesto da Sociedade Médica Brasileira. Para a medicina tradicional, essas técnicas carecem de comprovação científica. Mas Vânia, que ajudou a implantar o serviço, não tem dúvida da eficácia, ainda mais para pacientes extremamente desprovidas de quase tudo. Gestante agitada, chorosa, né? Muito adolescente, que o nosso público-alvo aqui é muito adolescente, né? Então, com medo, né? Com questões familiares que agudizam muito na hora do parto, com companheiros complicados, gestação não planejada, essa coisa toda. Então, o óleo vinha trazer essa harmonia. Na sala de parto, as contrações de Flaviana começaram. O cuidado das enfermeiras é reforçado com essas gotinhas. Depende muito do que a gente percebe que a mulher precisa, sabe? Lavanda geralmente é uma essência que é mais para um efeito calmante. Flaviana tem razões de sobra para estar apreensiva. A primeira filha, a Maria Elisa, ela teve dentro do carro. De quanto em quanto tempo que você acha que está vindo? Ai, agora tá aumentando. Aí, tá começando. Pega pra você ver que começa a endurecer. Ó, realmente. Começou. Sente os sintomas aqui, ó. Deixa a mão. Tá aqui. Só tá bem durinha. A gente vai acompanhando, né? Até a hora que ela quiser chegar. Já Paula passa boa parte do dia para cá e para lá com os filhos. São 4. O momento de maior estresse que ela passou nos últimos tempos foi justamente no trânsito. E antes eu pegava o meu menino na escola, pegava outro menino na escola e depois levava os meninos aqui e depois buscava eles. E aí nessa quarta-feira eu passei direto. Aí quando eu tava aqui na BR, eu lembrei que o Pituquinho ficou para trás. Na correria, ela tinha simplesmente esquecido o filho menor na escola. Aí veio umas emoções muito chatas, assim. Aí você já fica pensando, nossa, ele vai ficar traumatizado, que a mamãe dele deixou na escola, né? A gente vem esses pensamentos, assim. Paula ficou desesperada. Depois de resolver tudo com a ajuda de uma amiga, buscou socorro perto de casa. Nesta unidade de atenção básica do SUS, no Jardim Canadá, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. No posto, ela já tratava a ansiedade com a terapeuta ocupacional Juliane. E aí, deitei, aí ela pôs uma essência, conversou um pouquinho comigo e aí eu fui me acalmando. Eu fui voltando para um estado mais tranquilo, assim. Mas você considera que foi uma crise de pânico? Você já tinha ficado assim alguma vez na vida? Eu entendi que foi um burnout mesmo, sabe assim? Tipo, pá! Foi muita coisa, de repente você esquece o menino, né? De repente não, né? Aqui a aromaterapia é oferecida de graça para a comunidade. Juliane conta com um arsenal de cheiros que usa conforme a necessidade dos pacientes. E para Paula, o que você usou? Tá. Paula, eu precisei usar a bergamota. A bergamota tem um componente que acalma a ansiedade. Além da bergamota, você usou outro? Usei também a hortelã, porque é um óleo que ajuda a focar, a concentrar, resfria bastante a agitação psíquica e ela precisava naquele momento organizar as ideias. Então, os dois foram a minha escolha naquele momento. Ah, que delícia! Você respira melhor, né? Amplia
a sensação de benefício respiratório, e isso é muito bom para um momento de estresse, de ansiedade. Teve um momento em que esse posto, que é referência aqui na comunidade, suspendeu quase todos os atendimentos. Foi no início da pandemia. Os funcionários continuaram trabalhando e ainda tiveram que lidar com todo aquele estresse por causa da Covid. E aí veio a ideia de usar recursos que já estavam aqui e que muitos profissionais de saúde nem conheciam. Sem poder atender a população, Juliane teve a ideia de tratar os colegas do posto, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, com aromaterapia. Eu me vi na obrigação de oferecer os meus recursos, porque são recursos muito efetivos e simples. Eu não precisava tirá-los mais que 20, 30 minutos da atuação deles. As demandas de insônia, ansiedade, dores musculares, são demandas muito procuradas por essas práticas. E aí, esse contexto da pandemia, esses colegas todos estavam reclamando exatamente dessas demandas, né? Mesmo aqui, onde essa terapia é oferecida há 3 anos, muitos não conheciam. A Glícia, que é técnica de enfermagem, conta que os primeiros meses da pandemia no posto foram assustadores. De muito medo por ser uma doença nova, né? Até então não tinha vacina. E a gente trabalhando ali no meio do povo contaminado, né? Porque todos os dias chegava paciente contaminado. Quando ficou sabendo da ideia da colega Juliane, não levou a sério, não. Nunca acreditei que um óleo seria capaz de transformar, né? Não é remédio, não é medicamento, mas é um óleo que foi onde foi mexendo com a mente. Você mudou seu pensamento? Muito. Não deixo de usar. Sabe? E assim, não é só para o estresse, né? É para uma rinite, é para uma alergia, é para tranquilizar, para um estudo, para uma concentração. Juliane desenvolveu um estudo com 60 profissionais que participaram do tratamento. Eu avaliei a autopercepção de melhora dos sintomas iniciais. A ansiedade, insônia, dor muscular, geralmente acima de 90% identificaram melhora com 8 a 12 semanas de tratamento. Lá na maternidade, a Mariana chegou depois de 2 horas de trabalho de parto, num ambiente cheiroso e repleto de carinho. Daqui a pouco você vai conhecer a pé de pedestre, uma planta usada desde o Brasil colônia para tratar as dores nos pés. É já já. Estamos na Estrada Real. Esses caminhos foram abertos para transportar mercadorias na época do Império, principalmente ouro, diamantes. Eram viagens longas, exaustivas, a cavalo e até mesmo a pé. No fim do dia, nessas andanças, o cansaço era inevitável. A solução para aliviar as dores estava bem aqui, à beira da estrada. Vamos tentar encontrar a planta que trazia alívio para os tropeiros. Olha lá ele lá, ó. Ali nós já estamos vendo ele ali, tá vendo? Alguns pés, né? Alguns pés. Quem nos conduz é o Marcos. Ele era jornalista, mas há 30 anos virou instrutor de plantas medicinais. Largou tudo para viver no mato. É um entusiasta do poder das plantas. Essa é uma planta medicinal que pode trazer, por exemplo, alívio para dor, né? Ela é uma planta que pode ajudar você a ter um sono melhor. Ela é chamada popularmente de pé de pedestre, conhecida também por chá de pedestre, ou ainda rosmaninho. Nesse momento, por exemplo, que ela está na flor, a planta está muito ocupada em produzir flor. Olha o beija-flor aí. Que lindo! Olha lá. A pé de pedestre é nativa da região da Serra do Espinhaço, aqui em Minas. E ela aparece geralmente perto de paredões de pedra, onde o solo é mais arenoso e úmido. Dá para ouvir o barulho da cachoeira aqui pertinho, né? A flor não tem perfume, o cheiro mesmo tá na folha, que é bem áspera, parece até uma lixa. Ah, e o cheiro dela lembra, sabe o quê? Manga, acredita?
São as folhas da pé de pedestre que contêm mais óleo essencial. Daí o cheiro, esse perfume mais forte. E foi por isso que as folhas secas da planta foram usadas pelas pesquisadoras do Laboratório de Fitoterapia da Universidade Federal de Minas Gerais numa pesquisa. Todo o conhecimento de fármacos, né, na antiguidade advinha dos produtos naturais, plantas medicinais e outras substâncias de reinos vivos da natureza. Então é a origem de tudo, é a origem do medicamento, né? A ideia era testar o conhecimento, que lá na Serra do Espinhaço ninguém duvida. Ver se o óleo de pé de pedestre tinha mesmo a capacidade de acalmar e reduzir a dor. Nós começamos a buscar informações a respeito dessa planta e querendo também investigar a atividade anti-inflamatória dela, uma vez que ela era usada pela população, ainda é usada, como escalda-pés. O resultado da pesquisa vai ser publicado em breve numa revista científica. E não deu outra. Agora, a pé de pedestre tá chique, ganhou um aval da ciência. Tanto nos exemplos, nos modelos de dor, quanto no modelo de inflamação. Então, a sabedoria popular foi comprovada pela ciência. Exatamente. Então, o objetivo da pesquisa era isso. Era isso, validação da voz popular. Exatamente. A plantinha é o que os botânicos chamam de endêmica. Só existe na Serra do Espinhaço. Nos últimos anos, o aumento do interesse das pessoas pela planta trouxe uma ameaça. Para o Marcos, isso acendeu um alerta. E aí, quando eu comecei a observar que as pessoas começaram a tirar indefinidamente e não repor, eu falei, opa, tem um trem errado. Aí nós precisamos ter cuidado disso. E aí que nós partimos para falar, não, nós temos que fazer muda. Como que faz muda? Difícil fazer muda. Mas aos poucos eles conseguiram. De cada 100 mudas, menos da metade sobrevive. Então aqui, ó, por exemplo, né, essa aqui não vai para frente, ó, essa aqui secou, ó, tá vendo? Isso aqui já é a preparação para o futuro, né? Essa é a minha esperança, né? Que as pessoas, né, que estão nos assistindo e que estão nessa pegada de trabalhar com os olhos, né? Não só fazer esse trabalho com o rosmaninho, com o pé de chá de pedestre, mas também com outras plantas que estão fazendo as extrações com os olhos, né? Por favor, né? Vamos ajudar. Arlen trabalha com Marcos no viveiro. É o primeiro emprego dele, que antes nunca tinha ouvido falar da planta. Na sua casa, quem que mora lá? Meu pai e minha mãe. E aí, quando eles estão meio assim, nervosos, o que você faz? Aí, um chá de pedestre, né? Chá de pedestre para ficar calmo, dar calmaria. Então, é maravilhoso. Você cuida da planta para a planta cuidar de você. Isso é muito legal. É muito legal. Muito interessante. Valeu, Arlen. Obrigada, viu, querido? Eu que agradeço. Prazerão, viu? É todo nosso. No próximo bloco, os mistérios do olfato, tão pouco conhecido pela ciência. A gente volta já. A humanidade se encanta há milênios com os cheiros. Mas o conhecimento sobre como o olfato funciona é uma conquista recente da ciência. A professora Bettina Malnick, do Instituto de Química da USP, é uma das maiores especialistas em olfato no país. Muitas pessoas não têm consciência do seu próprio sentido do olfato, da importância que o olfato tem no dia a dia das pessoas, da importância que o olfato tem na sua qualidade de vida, da importância que ele tem para a sua saúde, né? Então isso faz com que o olfato não tivesse sido talvez negligenciado por tanto tempo. Só em 2004, 2 cientistas norte-americanos, Richard Axel e Linda Buck, orientadora de Bettina, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina depois de descobrir o funcionamento dos receptores olfativos. Dentro do nariz, na parte mais alta da cavidade nasal, ficam os neurônios olfatórios. Esses neurônios são ativados pelos cheiros, gerando sinais elétricos, que são transmitidos para o cérebro logo acima, uma parte chamada de bulbo olfatório. E a gente já sabe que esses receptores olfatórios, que o homem tem por volta de 400 diferentes, eles não são idênticos entre duas pessoas, entre as diferentes pessoas. Existem variações entre esses receptores. E dependendo dessas variações, a maneira como as pessoas podem, como cada um de nós pode perceber os cheiros pode ser diferente.
Por isso, até hoje, a aromaterapia é aceita como um tratamento complementar à medicina tradicional. A ciência não tem ainda como comprovar os efeitos que os cheiros têm na nossa saúde. E a gente entende muito pouco disso de uma maneira geral hoje em dia. Tecnicamente, é muito difícil você conseguir medir isso. Então, a gente ainda precisa ter técnicas que sejam desenvolvidas para fazer isso. André é aromaterapeuta e não nega as dificuldades da ciência para comprovar a eficácia desses tratamentos. Em geral, as terapias holísticas elas sofrem de um certo preconceito e com razão, porque para muitas delas é difícil aplicar a metodologia cartesiana de ciência para testar e validar. Mas o argumento de André para defender a aromaterapia é forte. As substâncias presentes nos óleos essenciais são as mesmas usadas nos medicamentos tradicionais. Só que ele mesmo só decidiu seguir na profissão depois de ver os efeitos dos aromas nele e na mulher. Em 2012 a gente estava fazendo faculdade, eu estava fazendo psicologia e atuando em biologia. E a Lila, nossa filha do meio, tinha acabado de nascer e a gente, com aquela loucura toda, faculdade, trabalho, criança pequena em casa, ela acabou tendo um ataque de pânico, né? Ansiedade, estresse muito grande. E com isso a gente teve que ir para um hospital psiquiátrico assim, de urgência e a gente teve que recorrer a um remédio tarja preta. O estudante de psicologia intensificou as pesquisas de aromaterapia e acabou descobrindo uma forma alternativa de controlar os sentimentos e as emoções. Através dos óleos essenciais, a gente consegue influenciar quimicamente nas emoções. Então, eu me sinto muito realizado profissionalmente. Hoje eu não atuo como psicólogo diretamente, mas uso toda essa bagagem dentro do meu trabalho como aromaterapeuta, porque a gente tem uma possibilidade de influenciar as emoções através de algo que é natural, porém algo que é químico também. Um conhecimento milenar que faz sentido para muita gente. Volta e meia, pesquisadores encontram novas evidências do poder dessas substâncias. Na pesquisa com a pé de pedestre, o óleo foi aplicado como um medicamento via oral. Mas nós vamos testar como os tropeiros faziam séculos atrás. Só de colocar o pé na água já dá uma relaxada. Vou ficar aqui um tempinho. Afinal, a descoberta dos óleos essenciais foi para nós uma caminhada e tanto. É uma sensação bem gostosa. Valeu a pena. No código aí na sua tela, você acessa o nosso site no G1 e você pode rever o programa no Globoplay. Agora você fica com Verdades Secretas 2. Um ótimo fim de semana e até a próxima sexta.